A partir de agora, a Actus Palestras e Treinamentos e a Rádio Videira apresentam o programa Palavras em Ação. Produção e apresentação, Ednei Menegon e Jean Carlos Farinon. Bom dia, ouvintes. Estamos começando pela Rádio Videira M mais um programa Palavras em Ação. Programa este realizado pela Actus Palestras e Treinamentos em parceria com a Rádio Videira AM e que vai ao ar todos os sábados a partir das 7h30. Eu sou Ednei Menegon, palestrante e sócio da Actus Palestras e Treinamentos, e junto conosco para dinamizar o programa Jean Carlos Farinon Flores de Matias, que também é palestrante e sócio da Actus. Bom dia, Jean. Bom dia, Ednei. Bom dia a todos os ouvintes do programa Palavras em Ação. O nosso programa tem como principal objetivo levar conhecimento aos ouvintes. E hoje o nosso tema será a neurociência e a educação. Perspectivas da neurociência para a educação. E para nos falar sobre este tema e nos transmitir uma visão mais ampla de como a neurociência pode ajudar a professores, pais e alunos na condução da formação dos nossos estudantes, está conosco o professor Rodrigo Sartori, que vem de Florianópolis. Ele que é professor, palestrante, formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Neurociência e Comportamento pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Rodrigo, que publicou artigos e capítulos de livros sobre evolução e bases neurais da mentira e do autoengano, além de outros temas. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia, ouvintes do Palavras em Ação. Bom dia, Ednei. Bom dia, Jean Carlos. Bom dia, Rodrigo. É uma satisfação imensa o nosso programa poder estar recebendo um professor, um educador que está fazendo a diferença hoje no cenário nacional a nível do estudo da neurociência. Professor Rodrigo, pode nos explanar um pouco mais e deixar um pouco mais claro para o nosso ouvinte o que a neurociência tem contribuído hoje de modo geral? Bom, a neurociência ela estuda o funcionamento do sistema nervoso e do cérebro, né? E cada vez mais a gente sabe que quem aprende são organismos vivos, são cérebros que aprendem, são cérebros que sofrem as modificações. Então a neurociência, na realidade, ela estuda essas modificações que acontecem no cérebro, né, e no organismo como um todo, que não é só no cérebro, até na pele muda, né, até na maneira como a gente digere os alimentos, e esse entendimento facilita muito a aprendizagem das crianças e dos adolescentes, facilita com que pais e professores compreendam a dinâmica da aprendizagem, a dinâmica da modificação do comportamento e a modificação do próprio sistema nervoso, do cérebro, a partir desses estudos. Então esses estudos são, assim, a última palavra, né, em termos de ciência na área da educação. Professor Rodrigo, quando se trata da neurociência, então especificamente podemos abordar todo o funcionamento específico do cérebro. E onde que isso acontece, como acontece todo esse desenvolver neurológico? Bom, existem várias etapas desse desenvolvimento neurológico. Então tem o período ali fetal, né, que já é bastante importante. Existem informações de células bastante específicas durante esse momento. Logo depois que o bebê nasce, tem questões até hormonais que afetam o desenvolvimento do cérebro, né, para a masculinização do cérebro dos meninos e das meninas, feminização do cérebro dos meninos e das meninas. Então, como que os hormônios impactuam sobre a formação desse cérebro. As primeiras experiências desde o útero, por exemplo, a gente sabe que traumas que a mãe sofre influenciam na memória emocional das crianças, e essas memórias emocionais, elas não são uma memória que a gente consiga lembrar, mas elas acabam influenciando na maneira como nós nos comportamos. E durante toda a infância é como se fosse uma árvore. Eu gosto muito, eu sou jardineiro também, então eu gosto muito de fazer essa analogia, essa metáfora com a árvore. Quando a árvore é jovenzinha, a gente protege ela da carinho e afeto e dá nutrientes, né? Dá os sais minerais, sol, água, então é carinho, afeto e nutrientes. Os nutrientes são os conteúdos que a gente aprende na escola, né? São as instruções e a educação que a gente recebe na escola e em casa, e essas coisas todas vão aumentando, digamos assim, a ramificação das células nervosas no cérebro, aumentando a possibilidade da criança aprender outras coisas e também aumentando a possibilidade de, quando ela virar um adolescente, um adulto, ela escolher o que ela quer fazer da vida.
Ela tem toda uma potencialidade, assim como uma árvore tem toda uma potencialidade de dar frutos depois que ela fica madura. Professor Rodrigo, quando você menciona toda a questão da fase do desenvolvimento das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, os pais que estão nos ouvindo, cada um tem sua dificuldade, tanto quando é criança, pré-adolescente e adolescente. Na adolescência, professor Rodrigo, como que a neurociência pode ajudar as pessoas a entender o comportamento do adolescente? Bom, na adolescência o comportamento o desenvolvimento do cérebro já é mais especializado. O adolescente ele já vai ter que se especializar em alguma coisa. Se na infância aquela árvore, aqueles galhos todos estavam crescendo, agora é a hora, que é um processo natural da poda neural e da lapidação sináptica, quer dizer, tem um monte de sinapses e áreas do cérebro que realmente morrem. Então é a hora, essa morte, ela só vai acontecer das áreas do cérebro que não estão sendo utilizadas, ou algumas áreas que são necessárias morrer. As áreas que sobrevivem precisam continuar sendo alimentadas. Como é que se alimenta isso? Hoje nós temos na adolescência um grande período, né, de desenvolvimento que a gente chama de adolescência. A melhor coisa é responsabilidade. A responsabilidade com o estudo, ajudar o pai e a mãe em casa, é isso que vai fazer com que esse adolescente tenha o seu cérebro cada vez mais sofisticado para que ele possa se tornar um adulto, um bom cidadão, um profissional qualificado. Sem essa poda, sem essa responsabilidade, esse adolescente vai ficar no vácuo, em termos cognitivos. É totalmente diferente quando você dá responsabilidade do que dizer que está explorando ele para o trabalho. Responsabilidades e exploração do trabalho são coisas diferentes, né, professor? Eu gosto muito da questão do jovem aprendiz. O jovem aprendiz, o cara está aprendendo, o adolescente está aprendendo uma profissão, está engajado numa responsabilidade, mas sem diminuir a expectativa acadêmica. Isso é uma coisa que tem que priorizar, porque a expectativa acadêmica é uma outra maneira de também deixar esse cérebro mais sofisticado. Não adianta tu dar responsabilidade, botar o adolescente num trabalho escravo, sem dar a possibilidade de desenvolvimento acadêmico, porque daí tu está cerceando do outro lado. Então tu tem que dar as duas coisas, a responsabilidade, os compromissos e a perspectiva acadêmica para esse jovem se desenvolver corretamente. Professor Rodrigo, os nossos adolescentes têm alguns comportamentos que os pais muitas vezes não entendem, que é a questão, por que os adolescentes escolhem a formação grupal? Eu pertenço a essa tribo, eu pertenço a esse grupo, agora eu mudei meu jeito de vestir, eu mudei o jeito de escutar música, eu não escuto mais o que o pai e a mãe escutam. Por que né, na adolescência que há essa mudança de comportamento? Isso é muito interessante porque tem relação com os nossos cérebros primitivos. A gente vivia no passado primitivo, né, 250 mil anos atrás, os grupos humanos não tinham essa coisa de família, papai, mamãe e filhinhos, né? Então eram vários fêmeas e machos com os seus filhotes, que também eram fêmeas e machos. Quando virava adolescente, púbere, tanto meninos quanto meninas eram literalmente expulsos do bando. Cai fora daqui, vai procurar a tua turma. E daí esses adolescentes formavam suas tribos de adolescentes, seus grupos de adolescentes, que são as hordas de adolescentes que a gente tem nas tribos urbanas hoje em dia. Quando a gente é expulso de um bando, a gente acha esse bando que nos expulsou, eles eram uns caras muito legais, me mandaram embora, ou a gente diz assim, aqueles caras estão por fora, não sabem de nada. É uma negação. Quando a gente é expulso de um bando, a gente vai negar aquele bando. Então é isso que os nossos adolescentes, hoje em dia, a gente não está na pré-história, mas os nossos cérebros foram formatados dessa maneira, e os nossos adolescentes, nós em muitas instâncias, nos comportamos ainda naquela perspectiva do cérebro do passado. Então essa necessidade de negação da visão de mundo dos pais é uma coisa praticamente certa na adolescência. A mesma maneira, procurar buscar comida e recursos à noite. Era isso que eles faziam, porque de dia tinha o grupo de adultos. Então eles só podiam buscar comida no alvorecer, no amanhecer, na lua nova, no entardecer, né? Que faz muito sucesso, tipo até de filme com os adolescentes. Então perceba que a negação da visão de mundo dos adultos é até importante para o desenvolvimento da sociedade. Me diga, a gente vive numa sociedade bacana, tá tudo certo, a gente vive num mundo seguro, como é que é a visão de mundo que nós, adultos, estamos deixando para os jovens de hoje? É uma visão de mundo horrorosa, me desculpe, é violência. Então eu voto muito num guri desses, numa guria dessas, né, num jovem desses, que vai gerar uma visão de mundo que é totalmente diferente da que nós temos e que, quiçá, nos salve do fim que a gente está procurando. Muito bem, você está ouvindo pela Rádio Videira o programa Palavras em Ação. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Palavras em Ação.
Estamos de volta com o programa Palavras em Ação, uma realização da Actus Palestras e Treinamentos. Hoje recebendo a presença do professor Rodrigo Sartório, que está nos trazendo uma aula sobre a neurociência e a influência nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, na educação como um todo. Professor, que dicas, mais diretas, digamos assim, nós podemos dar para os nossos pais que estão ouvindo, como eles podem agir na condução aí da educação dos seus jovens, dos seus adolescentes, tendo essa visão da neurociência? Bom, na infância é importante a presença do pai e da mãe enquanto figuras de referencial para a criança. Porque hoje em dia a gente tem referenciais externos, como a mídia, que são muito frágeis ou até deturpadores de valores, né? Então, o pai e a mãe têm que se firmar para o filho como uma presença, uma figura impactante e de decisões. A gente tem uma sistemática... humilhação da figura do pai, por exemplo, nos desenhos animados. Tem o Incrível Mundo de Gumball, do Cartoon Network, por exemplo, onde o pai do Gumball é um coelho orelhudo idiota. Né? Você tem o Eu Odeio Chris, você tem o Simpson. Como é que é a imagem que vende? Porque o pai é a primeira figura que a criança aprende a gostar, a amar, que é externa ao mundo do útero da mãe. Então o pai tem uma função muito importante de apresentar o mundo para a criança. Então perceba que destituir o pai é, de certa maneira, destituir a formação da própria família. Você está diminuindo o valor da família. Isso na infância. Então, e carinho e afeto. Elogiar só o esforço. Então, isso é uma outra dica muito importante. Os pais, às vezes, elogiam, porque meu filho é bonitinho, não sei. Não, ele vai elogiar o esforço dele, o que ele estudou, quanto tempo ele se dedicou a alguma coisa. Então, o pai tem que elogiar o esforço. Tem uma coisa que a gente chama de motivação interna, intrínseca, que é a autorrealização, quer dizer, eu querer fazer um curso, eu querer ir bem na escola, isso é um motivo de autorrealização. E tem os incentivos, que é uma motivação externa. Um incentivo pode diminuir a força do motivo de autorrealização. Vou explicar isso melhor, assim, para o ouvinte. Passe de ano que eu te dou um PlayStation. Eu estou tirando a importância de passar de ano e estou dando a importância para o PlayStation. Então, faça necessário que eu não se dá presente por passar de ano. Passar de ano, ir bem na prova, ter um bom rendimento na escola já é o presente. Então o pai tem que ter uma consciência muito clara disso. E na adolescência, o adolescente vai sempre se impor, sempre ser uma oposição à visão de mundo do pai, que é um exercício para ele se tornar adulto, ele ter a visão de mundo dele, precisa negar a visão de mundo do pai. Então o pai e a mãe podem ter duas opções, ou ir para o conflito, o que vai ser bastante desgastante, talvez até desnecessário, porque daí ele vai preferir a tribo urbana dele a ficar com a família. Ou ele pode se mostrar um parceiro, no sentido de dizer assim, poxa, eu já fui adolescente, eu sei como é que é, porque nós adultos, nós já fomos adolescentes. Tem como eu me colocar no lugar de um adolescente? Não tem como um adolescente se colocar no nosso lugar, porque ele nunca foi adulto, nunca foi pai, não foi mãe. Então às vezes a gente diz, meu filho, te coloca no meu lugar. Poxa, não tem como ele se colocar de uma forma precisa no nosso lugar, porque nunca foi pai, nunca foi mãe, nunca foi adulto. Então, às vezes o pai pode falar a mesma coisa, o mesmo exemplo, o mesmo conselho, só que botando uma roupinha mais revolucionária nesse conselho. Falando de uma maneira que não seja assim pejorativa. A própria questão do sexo, por exemplo, vai falar sobre sexualidade com as meninas, principalmente. Pai tem muita dificuldade nisso, e as mães também. Ao invés de ir direto para o assunto do sexo, filho, precisamos, ou filha, precisamos conversar sobre sexo. Se você gerou uma formalidade que para o adolescente ele já vai criar toda uma resistência. Você pode pegar um texto na internet, do jornal, alguma coisa que deu na televisão, e a partir daquilo você buscar um diálogo, que daí você não força a barra. Então é uma maneira de abordar questões que são muito difíceis, sem ser pejorativo e sem receber essa negação do adolescente. Porque tu está usando outras vias que não é a via da formalidade. Eu sou teu pai e vou te dar um conselho. Professor Rodrigo, isso no nosso dia a dia, no relacionamento, pai, mãe, as pessoas e as escolas têm uma dificuldade de trabalhar também a nova concepção familiar. E isso incide diretamente no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, uma dica para os nossos educadores também, como que a neurociência pode ajudar na escola a trabalhar essa dimensão da nova concepção familiar e organização de parentes que envolvem a educação dos nossos filhos. Bom, primeiro a escola não pode perder o seu referencial, que é o do conteúdo. Hoje tem um esvaziamento de conteúdo pelas milhares de reformulações curriculares.
Então o professor, o currículo, né, os conteúdos, uma educação conteudista mesmo, é isso que eu estou dizendo, ele vai formatar o cérebro do aluno, vai deixar esse cérebro uma árvore bem viçosa, bem bonita, bem cheia de galhos. Se não tiver conteúdo, vai ser uma árvore com galhos fracos. Então isso, o professor tem que levar isso muito a sério, mesmo que tenha os modismos educacionais. E no caso, o professor precisa cada vez mais, e a escola precisa trazer o pai para dentro da escola, a família para dentro da escola. Há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos muito a questão da igreja, né, do templo e do culto do pastor. Havia uma união muito forte entre a religião e a família. Porque o padre, o pastor, é a primeira figura fora da família que era apresentada para a criança. Quem é a primeira figura apresentada para a criança hoje em dia, que é um referencial externo à família? É o professor. Só que hoje existe uma contradição que é muito grave e perigosa do pai não validar o que o professor está falando em sala de aula e do professor não validar ou desmerecer a figura do pai e da mãe. Isso é um tiro no pé, isso é desmerecer a própria criança. Então, pais, mães e professores precisam se validar mutuamente. Nunca se fala mal, por exemplo, de um professor na frente da criança. Assim como nunca se fala mal de um pai ou de uma mãe na frente de uma criança. Porque tu não está destituindo o pai ou a mãe ou o professor. Tu está destituindo a própria criança da sua formação psíquica, da sua personalidade, do seu caráter e coisas que são muito fundamentais. Então, a escola precisa muito ser esse espaço de diálogo, né, da própria família. Então, é trazer a família para dentro da escola e mostrar, olha, nós estamos todos num mesmo barco, que é a felicidade, o bem-estar, a satisfação frente à vida da tua criança. Professor Rodrigo, para finalizarmos a nossa discussão sobre neurociência, eu sempre peço para os professores onde nós passamos e fazemos as nossas palestras, que o professor nos mostre se ele tem a condição de planejar os próximos 5 anos de vida dele. E automaticamente a grande maioria dos professores não responde que sim. Eu tenho já planejado os próximos 5 anos. Imagina então nós como professores e educadores, dentro da perspectiva da neurociência, como que nós vamos deixar uma educação e um mundo para os nossos bisnetos. Então como que nós podemos fazer isso, essa aliança, como que a educação, a neurociência, a família, os educadores, e cada vez mais a gente possa se abrir para uma nova ideia, para garantir um futuro para os nossos bisnetos. Isso é pensar daqui 100 anos. Bom, em primeiro lugar, os educadores são os intelectuais mais próximos que a sociedade tem, né? Que os pais têm, que a comunidade tem. Então, e ele também é, de alguma maneira, dentro dessa comunidade, o porta-voz da ciência, da filosofia, das artes, do conhecimento. É ali que se estabelece, no primeiro momento, a relação entre essas áreas do conhecimento e a sociedade. Então o professor, sim, ele cada vez vai ter que se capacitar mais, estudar mais, se apropriar dos conceitos da neurociência, da ciência de uma maneira em geral, das artes, e a partir disso fazer alianças com a família, trazer a família para a escola, angariar a família a partir desses conhecimentos, para que a escola, com a família, com os pais e as crianças, a gente poder reestruturar a nossa sociedade que está caminhando por um caminho bastante perigoso, digamos assim, em vários termos, tanto ambientais quanto mesmo socioculturais. Muito bem, hoje com a presença do professor Rodrigo Sartório falamos sobre a neurociência e a educação. Acreditamos que foi muito proveitoso e tiramos uma conclusão muito importante a nível de família, de educação, enfim, para todos os envolvidos no processo. Na volta do nosso intervalo teremos o fechamento do nosso programa e também aí os recados finais e a agenda da Actus, palestras e treinamentos. Voltamos já. Palavras em Ação. De volta com o programa Palavras em Ação, que vai ao ar todos os sábados às 7h30 aqui pela Rádio Videira AM. Hoje tivemos a ilustre presença do professor Rodrigo Sartório de Florianópolis, que nos trouxe então a explanação sobre a neurociência e a educação. Queremos agradecer a sua presença, professor Rodrigo, e deixamos o espaço para que o senhor faça as suas considerações finais. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de lançar essas ideias, né, de semear essas ideias
Eu sou talvez um pioneiro no Brasil e no estado de Santa Catarina na aplicação da neurociências na educação. Já vai fazer quase 20 anos que eu faço isso, da minha idade bem pouco. E agradecer enormemente a oportunidade, Rio das Antas, Anita Garibaldi, o Meio Oeste sempre me acolhe muito bem e eu venho trazer essas ideias para cá, eu sou sempre muito bem recebido. Os professores realmente, a gente percebe que estão sedentos por essas ideias novas, então a minha consideração final é essa, de agradecer enormemente essa oportunidade que eu tenho tido de trazer essas ideias aqui. Muito bem, queremos lembrar ainda que já no próximo mês de abril, o professor Rodrigo estará novamente na região, juntamente com a Actus, realizando um curso sobre liderança aí na cidade de Fraiburgo. Queremos também agradecer a presença do Jean Carlos, que todos os programas nos ajuda na condução do programa. Jean, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado ao professor Rodrigo. E quero frisar, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais volta para o seu tamanho normal, Albert Einstein. E acreditamos que o programa de hoje foi a possibilidade de que a nossa mente possa se abrir para uma nova ideia. Muito bem, assim vamos encerrando mais um programa Palavras em Ação. Antes agradecendo aí a cidade de Canoinhas, que recebeu aí nos últimos dias a Actus Palestras e Treinamentos. Ainda hoje estaremos aí na cidade de José Boatê, fazendo uma belíssima homenagem a todas as mulheres aí pela passagem do seu dia. Agradecemos a todos os ouvintes de Videira e região e todos espalhados pelos 4 cantos do nosso Brasil e além fronteiras. Muito bem, e assim vamos encerrando mais um programa Palavras em Ação. Realização da Actus Palestras e Treinamentos. Acesse o site www.actuspalestras.com.br e ouça na íntegra o programa de hoje, bem como no site da Rádio Videira. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Palavras em Ação. Actus Palestras e Treinamentos, ações que modificam. Bom dia. Você ouviu Palavras em Ação. Obrigado pela companhia. Até sábado que vem, às 7:30 da manhã. Rádio Videira. Com você, em primeiro lugar.